Bom dia, sou a professora Adriana de Sociologia, dos primeiros anos A, B, C e D, e hoje aqui nós vamos falar sobre as transformações da sociedade. O conceito dessas transformações, a desigualdade social, onde refere-se a processos relacionados na sociedade que têm o efeito de limitar ou prejudicar o status de um determinado grupo, classe ou círculo social. As áreas de desigualdade social incluem o acesso aos direitos de voto, a liberdade de expressão e de reunião, a extensão dos direitos de propriedade e de exceção à educação, saúde, moradia e de qualidade, viajar, ter transporte, férias e outros bens e serviços sociais, ou seja, as pessoas têm direito a votar por livre e espontânea vontade, a liberdade de expressão, de falar o que tem de vontade de falar, né? Então, esse é um dos conceitos da sociedade. A sociologia nasce na crise provocada pela desagregação do sistema feudal e pelo surgimento do capitalismo. As transformações decorrentes desse processo abalaram o mundo, como você pode observar aqui na imagem. É uma imagem de Charlie Chaplin, as primeiras máquinas, né, que foram transformadas na Inglaterra, na Revolução Industrial. Então, vocês podem observar aí que foi a provocação, né, dessa degradação do sistema feudal. A mudança social ocorreria quando os indivíduos e os grupos da sociedade deixassem características tradicionais e passassem a internalizar as modernas. Este é um processo que pode ocorrer tanto tradicional para o moderno ou também ao contrário, do moderno para o tradicional. Então, nós podemos observar essas imagens aí, que é a Igreja Católica, né, o Papa, os fiéis. Nós podemos ver um apelo pela razão e a bandeira do Brasil, que faz parte também desse apelo pela razão. Os problemas causados hoje na nossa sociedade. A violência e a criminalidade. A violência e a criminalidade observa-se particularmente em países e regiões que sofrem de desigualdade social, têm índices elevados de homicídios e delitos praticados por indivíduos em geral, mais carentes de recursos e tendenciosos a atos desse tipo. Ou seja, essas pessoas, elas deixam de estudar cedo, elas procuram uma vida anormal, então por isso elas entram nessa vida da criminalidade. Nós temos também as guerras e conflitos civis, né, que são os conflitos sociais que costumam ser originados a partir de protestos em favor de melhores condições sociais. Observa-se que muitas das sociedades onde há uma desigualdade social elevada existe um tipo de guerra ou conflito civil permanente. As soluções para esses problemas é o acesso a uma educação pública de qualidade. É o que nós tentamos fazer para que esses alunos possam ter um acesso à educação de qualidade, para que a gente possa atender esses alunos, que atenda a realidade das populações envolvidas e seja capaz de formar seus sujeitos para uma ação política comprometida com os interesses coletivos. Então é isso que nós professores, nós educadores tentamos fazer para que a educação pública se torne uma educação de qualidade. Além disso, é importante que o acesso ao conhecimento seja democratizado, para que se supere a alienação social, ou seja, as pessoas parem de ser alienadas, né? Nós podemos ser nós mesmas, permitindo que a população possa interferir nos processos produtivos, não só no nível de consumo, mas também nos níveis de elaboração, de produção e distribuição de produtos. A estratificação social entende-se que é um conjunto de sistemas de diferenciação social baseado na distribuição desigual de recursos e posições sociais na sociedade, ou seja, a sociedade tem seus recursos mal distribuídos. Alguns desses arranjos impõem a relação de desigualdade e dominação mais fortes e rígidos, como as castas indianas, a linhagem africanas,
os estamentos do antigo regime, enquanto outros são mais fluidos, apesar de não menos constrangedores para os indivíduos, como é o caso das classes sociais. As classes sociais. A expressão classe social está associada ao pensamento de Karl Marx. Para Karl Marx, a organização da sociedade pode se resumir a dois grupos distintos, cuja definição parte da maneira pela qual estes se inserem no sistema produtivo. De um lado, os burgueses ou capitalistas são aqueles que detêm o meio de produção e que vivem para aumentar o seu capital a partir da exploração do trabalho assalariado, ou seja, são os grandes empresários que exploram esses assalariados. Do outro lado, os proletários, ou seja, que são os operários, são aqueles que não possuem nada, com exceção à sua força de trabalho. Eles procuram trabalhar e dar o melhor de si, que é a única riqueza em seu poder. Nós vamos falar agora um pouco sobre a globalização, esse meio que nós estamos vivendo hoje no nosso mundo. O que é a globalização ou a mundialização? É um processo de integração mundial intensificado nas últimas décadas, principalmente na esfera econômica, tendo como base a liberação das economias dos países. Então, hoje, a economia está muito baseada na globalização e na mundialização. Baixo custo e maior velocidade do fluxo das informações de mercadoria. Nós podemos ver 1500 a 1700 a 1800 a 1900 a 1970. 1930, o minuto de ligação internacional era 10 vezes mais cara do que é hoje. E de 1960, 25 milhões de pessoas viajaram para outros países, hoje somente 400 milhões. Até a próxima aula. Deu certo agora?